Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero. O link está na descrição. Fala moçada, bem-vindos à parte 2 aqui agora do nosso desenho do Lau, beleza? Agora nós vamos fazer essa coloração insana que tá aparecendo aqui para vocês. A primeira parte que eu ensino a desenhar certinho, ela vai estar no primeiro comentário fixado. Então vai lá nos comentários que você vai ver lá, e também uma playlist com vários outros personagens de One Piece, vários outros desenhos que eu tô deixando aqui no canal para você. Caso você for novo, né, se inscreva aí e vai conhecer outros vídeos aí também, tá? Então não esquece, mano. A gente tem uma meta sempre de 1000 likes no vídeo, tá? Então ajuda a bater essa meta aí. É facinho, é rápido, cara, é só clicar no like que vai me ajudar demais. Então, sem muitas delongas, vamos lá para o nosso tutorial. Vamos lá, moçada, começar a nossa coloração do desenho do Lau, que vai ser insanamente insano pra gente, com as dicas bem bacanas para vocês, tá? Então, é o seguinte, ó, eu vou começar com lápis de cor preto, vou pintar a parte do cabelo, né, que eu não tinha pintado quando eu fiz a line art, e vou fazer um aspectozinho bem escurecido nessa parte das manchinhas dele aqui em cima, tá? Todas as manchinhas eu faço um pouquinho, tá? Mas veja que eu não completo, ó, não é tipo o cabelo eu completei, né? A parte das manchinhas aqui eu não completo. Em seguida, com o mesmo preto, eu vou fazer uma parte escurecida aqui, mais claro, ó, não tô forçando o preto, né? Vai ser só tipo uma base escurecida mesmo nessa parte das plumas dele aqui em cima. Só na parte de cima, tá? Na parte da capa a gente não faz nada ainda, certo? Agora que a gente tem isso aí, eu vou vir agora aqui com o azul cobalto, tá? Que é um azul bem escurecido, como vocês podem ver. E por que eu fiz esse destaque preto antes, cara? É justamente por isso, ó. Eu vou usar apenas o azul cobalto aqui, né? Mas eu quero que ele fique com um aspecto um pouco escurecido em umas partes e um pouquinho mais claro, não, né? E sua tonalidade normal nas outras partes, tá? Então por isso eu usei o preto, ó. Vai ficar como se fosse um sombreamento bem bacana no desenho, veja só. Olha só, aí eu deixo tudo completo, né? Agora que eu fiz todos os destaques, né? Aí eu completo tudo certinho, beleza? Bom, voltando com o preto, agora vamos fazer essa parte de baixo, nessa capa de baixo dele. E vai ser o mesmo sistema, porém, nessa parte de baixo dele, olha o que eu vou fazer, cara. Eu não vou preencher a parte lá de dentro ainda, né, lá por trás dele, que a gente vai ver que tem mais destaques. Vou deixar para preencher depois, mas eu vou mostrar agora para vocês esse destaquezinho aqui, ó. Eu escureço um pouquinho mais o preto, eu vou forçar um pouquinho mais ele, porque aqui é outra tonalidade, cara. A gente vai ter que trabalhar outra tonalidade no desenho, tá? Então eu venho, faço todas essas sombrinhas com os pretos, com o preto, né? Na verdade os pretos não, né? E o seguinte, cara, com o violeta eu vou preencher, eu vou passar por cima desse preto e por fora, né? Toda a parte de preenchimento do desenho, tá? Veja como vai ficar, já fica uma coloração diferente, né? Agora sim eu posso voltar com o preto também, fazer toda a sombra lá por baixo, né? Que é uma sombra bem grande. Lembrando que na parte do braço do Lau que tá para baixo, aquele cantinho ali que eu não faço a sombra é a parte da roupa dele, tá? Você tem que se ligar nisso aí, cara. Uma parte vai ser amarela depois, beleza? E aí, com o violeta novamente, faço o preenchimento. Vai ficar de boa pra gente, é nóis. Agora aqui, moçada, eu vou vir com o marrom. E esse marrom, tá vendo a partezinha das manchas dele lá no chapéu dele? Aí eu vou fazer o preenchimento completo dessas manchas, que eu quero que elas fiquem um pouquinho amarronzadas, né? Que eu acho que vai ficar uma tonalidade bem legal. E com esse marrom eu também vou fazer uma das bases para a pele do Lau, tá? Por que uma das bases? Porque eu vou usar outra cor também aqui, tá? Então eu vou usar na pele dele. Veja que para desenhar a sombra da pele, cara, eu faço o desenho da sombra onde eu quero preencher depois, e aí eu preencho, tá? Eu simplesmente desenho a sombra do jeito que eu quero e faço preenchimento. Bem assim também na parte da roupa. Veja que na roupa, que vai ser amarelada, eu vou fazer um sombreamento de marrom também. Porém, se vocês repararem aí, na parte da roupa eu fiz o sombreamento um pouquinho mais claro do que na parte da pele. E eu já tava fazendo claro na parte da pele também, tá? Então você tem que prestar atenção nisso, ó. O marrom lá no chapéu ele tá forte. Agora na parte da pele, na roupa, ele tá fraquinho, tá? Tem que tomar cuidado disso aí, tá?
Agora em seguida eu vou vir com a cor chamada Canela e com essa cor eu vou fazer o seguinte, eu vou passar por cima do marrom da pele dele e vou fazer um preenchimento a mais também na pele dele, eu vou colocar uma sombra a mais também, tá? Eu quis optar pelo Canela porque vai ficar muito parecido com a tonalidade de pele do Lau, tá? Que o Lau tem aquela pele um pouco mais amarelada, digamos assim, né? Uma pele mais branca, mas só que voltada para o amarelo, tá? E não para o rosa, certo? Então aqui eu faço essa tonalidade de sombra com canela e para finalizar eu venho com o areia, tá? O areia aqui eu faço o preenchimento completo agora. Essas cores vocês encontram, né, na caixa de 48 cores do Faber-Castell, tem todas essas cores que eu estou usando, tá? Agora aqui eu vou vir com o amarelo, né? Aqui é muito fácil, cara. Eu vou passar o amarelo por cima de todo esse sombreamento de marrom, que é muito simples também, e depois eu vou fazer o preenchimento completo da roupa, cara. E também lembrando que os brincos deles são amarelos, né? Então aí é só preencher. Agora é só preenchimento mesmo, cara. Tudo de boa, tudo tranquilo, né? Fica muito bonito. Lembrando que tem a parte de baixo da manga ali da roupa dele que eu não tinha feito, mas aí eu vou fazer o mesmo sistema. Eu pego o marrom e o amarelo e preencho lá para ficar certinho, tá? Agora eu venho com o cinza, no caso aqui eu estou usando um cinza escuro mesmo, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um sombreamento pelos olhos dele, o olho dele vai ser cinza também, tá? Na parte do olho dele, da íris, eu escureço o cinza, eu faço bem forte, e na parte dos olhos dele mesmo, do globo ocular, eu faço ele bem fraquinho. Eu vou fazer também um efeito aqui na parte da espada, apenas nessa parte de relevo da espada, e no cabo dela também, que vai ser cinza, né? Alguns detalhes aí da espada que vai ter muito cinza por ela. Tem a partezinha da pluma ali na espada também que eu vou fazer, só que vai ser bem fraquinho também, que ali vai ser somente um efeito, tá? Vou fazer entre as cruzes também bem fraquinho. E na base do chapéu, cara, o chapéu vai ter aquele aspecto cinza, né? As sombras, cara, as sombras do chapéu tem que ser cinza. O chapéu é branco, cria essa sombra cinza por ele, tá? Então aí todos os detalhezinhos para você. Em seguida, para deixar essas sombras um pouco mais bonitas, eu vou usar o azul. Aqui o azul normal mesmo. E eu vou passar por onde tem sombra cinza aqui, tá? Onde tem esse cinza no sombreamento, eu vou passar o azulzinho. Vejo que já dá um aspecto diferente ao desenho, né? Vai ficando mais bonitinho. E vai ser mais ou menos na parte da espada mesmo e no chapéu dele, tá? Vai ficar bonitão aí. Em seguida eu venho com o marrom, esse marrom vai ser a sombra aqui dessa partezinha que vai ser vermelha, a única parte vermelha do desenho, tá? Aqui nesses fios aqui, né? Nessas cordinhas na bainha da espada dele. E depois é vir com o vermelho e fazer o preenchimento por cima, cara. Muito simples, tá? Só preenchimento mesmo. Eu venho com o amarelo, tem aquela parte da espada dele ali, a pontinha da espada, só um preenchimentozinho de amarelo. Em seguida eu vou vir com o preto e agora eu vou fazer o seguinte, ó, preenchimento completo da bainha da espada dele, cara. A bainha dele é preta, né? Mas eu fiz um relevo ali com o cinza. Tá vendo que o cinza ele dá a impressão de que tem um relevo na bainha da espada? Então é justamente por isso, cara, a gente separou isso aí, né? E depois, ó, veja que as cruzes também ficaram certinhas, né? Em seguida eu venho com o branco, o lápis de cor branca, ele vai me ajudar a mesclar um pouquinho esse cinza aqui do chapéu dele, da espada, né? Só nessas partes aí mesmo, para deixar bem bonito. E aí tá o nosso tutorialzão do Lau, tá? Essa foi a parte 2, né, que eu ensinei a colorir. Quem não viu a parte de desenhar, cara, tá no primeiro comentário fixado para você. Não esquece, mano, deixa like, velho. Deixa muito like nesse vídeo que eu sempre tô tentando ajudar vocês o máximo possível. E, cara, lá no meu treinamento online tem muita coisa boa para você. Link tá aí na descrição para você. Eu ensino a colorir também do básico ao avançado, desenhar do básico ao avançado, tá? Link na descrição, no primeiro comentário fixado. Me dá uma chance de ser seu professor. E até a próxima.